Olá, alunos, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Brito, sou graduada em Serviço Social e sou assistente social da instituição Lins de Vasconcelos. Tô gravando essa aula para vocês hoje, tá? E nós vamos falar hoje de qualidades, defeitos e desvendando as nossas habilidades, tá bom? Nesse primeiro momento, nessa primeira aula, a gente vai falar de qualidades, defeitos e como a gente pode exercitar todos esses adjetivos de forma tranquila e que como a gente consegue conhecer as nossas qualidades e defeitos. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é qualidades e defeitos. Falando sobre qualidades e defeitos, vamos exercitar? Descobrindo nossas habilidades e como falar nossas qualidades, defeitos e habilidades em uma entrevista. A gente vai dividir em duas aulas, tá bom? Esses são os temas que a gente vai falar nas duas aulas. Então, assim, eu em outra instituição, eu trabalhei com ensino à distância, trabalhei com EAD, e eu trabalhava na parte de entrevistas para tutores, coordenadores. Então, eu trabalhava com entrevistados, então eu tenho tenho um pouco de conhecimento para passar para vocês sobre como a gente exercita essas qualidades e defeitos, como que a gente consegue identificá-las na gente. Então, eu fazia as entrevistas, então eu perguntava as qualidades e defeitos dos entrevistados, né? Então, a gente consegue, fazendo várias entrevistas, né, igual eu fiz, a gente consegue identificar e entender aonde as pessoas têm dificuldade de falar sobre qualidades e defeitos, tá bom? Qualidade e defeito. Você sabe o que é? Você sabe o que é, na palavra mesmo, o que é uma qualidade? Sim, se pegar o dicionário da língua portuguesa, você consegue falar para mim o que é uma qualidade? Então, eu separei aqui para vocês, pelo dicionário da língua portuguesa, o que é qualidade. Então, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Lembrando que eu fiz uns slides para vocês, tá bom? Eles vão ser disponibilizados junto com a atividade para vocês conseguirem estudar e acompanhar junto com a aula, tá? Está certo? Qualidade. Característica particular de um característica particular de um objeto ou de um indivíduo, bom ou mal. Atributo que designa uma característica boa de algo ou alguém, virtude ou dom. Então, pessoal, a qualidade, segundo a língua portuguesa, ela é uma característica de um objeto ou de um indivíduo. Ela é uma característica positiva. Então, ela é um atributo que a gente dá a algo ou alguém. É uma virtude ou um dom. Então, são pontos positivos de algo ou alguém. A gente tem aqui, até pela língua portuguesa, um exemplo, tá? Ele citou o seguinte exemplo. O metal, uma das qualidades do metal é a sua resistência. O metal tem muita resistência. Então, essa é a qualidade que eles atribuíram a esse metal. É um adjetivo positivo que eles atribuíram a esse metal. Vou trazer aqui para vocês da forma mais assim, que a gente está mais acostumado, dentro de uma sala de aula, tá ok? Então, por exemplo, quando a gente tá tendo uma aula e a gente fala assim, esse professor de português tem uma boa didática, ele dá uma boa aula. A gente está atribuindo uma qualidade, a gente está atribuindo um adjetivo positivo à aula e a esse professor. Então, a gente está atribuindo algo a alguém, né? Então, a gente está falando que esse professor tem uma boa didática, ele sabe dar uma aula. Isso é uma qualidade desse professor, tá certo? Então, de forma, pegando a palavra mesmo e pela língua, pelo dicionário, então a gente consegue explicar o que significa qualidade, tá certo? E o defeito? Você consegue explicar o que é um defeito? Da mesma forma, peguei aqui no dicionário da língua portuguesa o que significa a palavra defeito e vou ler para vocês, tá escrito assim. Defeito
imperfeição física ou moral, deformidade, mau funcionamento, falha, avaria, dano. Então, de forma geral, o defeito é uma falha, tá? De forma simples e objetiva, o defeito é uma falha. É um adjetivo negativo, é uma deformidade. Então, pegando novamente o exemplo do professor, tá? Esse professor de matemática explica mal, tem uma péssima didática de ensino. Eu estou atribuindo um defeito à aula do professor, eu estou atribuindo um defeito a esse professor, tá? Explicando para vocês que defeitos e qualidades, as qualidades elas podem ser aprimoradas, tá bom? Sempre a gente está se aprimorando, a gente está se conhecendo, a gente está melhorando as nossas ações. Então, o defeito também. Hoje, esse professor de matemática, ele pode ter uma didática ruim de aula, pode ser um defeito, mas que isso não o impede de estar melhorando, analisando e procurando estratégias para melhorar esse defeito. É o que eu vou explicar para vocês agora. Vou explicar com dicas como que a gente ameniza e como que a gente consegue desvendar nossas qualidades e defeitos. Todos nós, seres humanos, temos qualidades, mas também defeitos, tá certo? Todos nós, seres humanos, nós não só temos qualidades, nós também temos defeitos. O que diferencia são como abordamos essa temática para a gente mesmo. Então, como a gente consegue abordar isso com a gente? Como que a gente consegue identificar isso de forma clara? Como a gente consegue identificar e diferenciar isso de forma positiva? Ter pontos positivos e negativos nos faz, enquanto pessoas, criar estratégias para aprimorar as qualidades e amenizar os pontos negativos e melhorá-los. Então, a gente se conhecendo, a gente consegue aprimorar e consegue também amenizar os pontos negativos, que é sempre o que a gente tem mais receio de estar falando, né? É sempre mais difícil falar sobre nossos defeitos do que nossas qualidades. Né? Mas a gente é preciso, é necessário, a gente não tem como fugir de falar dos nossos defeitos. Ainda mais quando a gente está se preparando para uma entrevista de emprego, então a gente precisa, com essas dicas que eu vou dar, a gente vai ter mais certeza, a gente vai ser mais assertivo nas qualidades e defeitos e como a gente consegue expressar isso para as outras pessoas, tá bom? Então vamos para a dica? A primeira dica é o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender a gente enquanto ser humano. A gente precisa entender as nossas falhas, os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. A gente precisa entender todos esses atributos, esses pontos e colocar numa balança realmente. Né? A gente precisa se conhecer. Então, o autoconhecimento ele é muito importante, né, para a gente poder identificar qualidades e defeitos e trabalhar isso de uma forma tranquila, para que não seja tão constrangedor como a maioria das pessoas tem esse receio, né, ficam constrangidas em falar, por exemplo, dos defeitos. Então, a gente tendo o autoconhecimento, a gente se conhecendo, a gente consegue falar isso de uma forma tranquila, de uma forma mais fácil. Tá bom? Outra dica importante que eu coloquei aqui para vocês no slide peça a opinião de pessoas que você conhece, que te conhece bem e que você confia, tá? Então, assim, vou dar um exemplo da família. Então, o pai, a mãe, eles estão com vocês todos os dias, eles conseguem ver as suas ações, conseguem ver as suas atividades, consegue entender um pouco, né? Eles estão de fora, então eles conseguem entender um pouco melhor, um pouco mais fácil as qualidades e defeitos. Então pergunte para eles. Chega assim e fala assim: ai, pai, mãe, eu preciso saber quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos nas minhas ações. Aqui dentro de casa, ou para um amigo, né, numa roda de amigos, né, um amigo que você confie, e você precisa entender, né? Então pergunte, faça essa pergunta,
né? Vocês conseguem identificar minhas qualidades, conseguem identificar os meus defeitos, conseguem falar para mim meus pontos fortes e fracos, né? Que eu quero saber, eu preciso trabalhar isso em mim, eu preciso me conhecer, porque eu sei que isso vai ser mais fácil, eu tendo isso muito claro na minha mente, claro, para mim, eu vou conseguir expor isso para as outras pessoas de forma mais fácil. E o melhor de tudo, a gente tendo conhecimento das nossas qualidades, dos nossos defeitos, a gente consegue procurar estratégias para melhorá-los e aprimorá-los no caso das qualidades. Mas a gente também consegue, no caso dos defeitos, a gente consegue amenizá-los, a gente consegue procurar formas de estar amenizando esses defeitos, tá certo? Também listei aqui outra dica, que é liste as suas características. Exercício, pessoal, em forma de exercício mesmo. Pegue lá uma caneta, um papel e liste as suas características, né? Seus pontos fracos, seus pontos fortes. Façam essa listinha, né? Analisem, verifiquem esses pontos, né? Depois de você se analisar, pedir a opinião de outras pessoas, agora é hora de fazer essa listinha mesmo de pontos fortes, fracos, qualidades e defeitos, tá certo? Na outra parte aqui do slide, né, como eu já disse, eu vou disponibilizar para vocês, eu realmente coloquei mesmo, simulei uma figura aqui de papel, tá? Como se fosse o papel, escrevi qualidades e defeitos, né? Até dividir, fiz uma linha dividindo e para vocês mesmo em forma de exercício em casa, tá, pessoal? Façam mesmo. Façam esse exercício e coloquem suas qualidades e seus defeitos. A partir desse primeiro ponto que vocês tenham, que é o ponto de partida de se autoconhecer, pedir a opinião das pessoas e depois colocar isso na ponta do lápis, colocar isso no papel, as suas qualidades e seus defeitos, vai ser mais fácil de trabalhá-los. Vai ser mais fácil de aprimorar, de melhorar estratégias para amenizar. Então, é uma forma também de estar fazendo esse exercício para conhecimento mesmo, para vocês conseguirem identificar e falar isso de forma tranquila, sem medo, né? O objetivo da aula é que vocês se conheçam as suas qualidades, conheçam os seus defeitos e ainda consiga falar deles de forma tranquila, sem constrangimento, claro e objetivo, sem medo de se expor, né? É o que a gente tem que ter em mente. A gente não precisa ter vergonha ou medo de falar um defeito, por exemplo. O defeito, ele existe, todos nós temos qualidades e defeitos, como eu falei agora há pouco para vocês. O que a gente precisa é estratégias mesmo para estar melhor aprimorando e amenizando qualidades e defeitos, tá certo? Então, nesse primeiro momento eu falei sobre qualidades, defeitos, o que né, de segunda língua portuguesa e dei algumas dicas de como a gente conhece, né, como a gente conhece nossas qualidades e defeitos. Então, essa foi a nossa primeira aula. Num segundo momento, eu vou estar falando de outras atividades sobre, por exemplo, habilidades e como se portar numa entrevista de emprego, algumas dicas. Espero que tenha gostado e até a próxima!